Pessoal, boa noite. Vamos começar a nossa aula. Ao longo da aula, se vocês tiverem dúvida, pode abrir o microfone e falar, porque às vezes você digita no chat e eu não consigo visualizar, tá? Vamos lá. Vou fazer um resumo da última aula, o que a gente viu, só para a gente não perder o fio da meada. Então, nós vimos divisão nos estudos de IA, como que os estudos de IA têm se dividido ao longo do tempo. Nós falamos também sobre a diferença entre IA forte e IA fraca. E depois a gente discutiu sobre quais são os problemas adequados para a IA. Né, que tem alguns problemas que a IA resolve, que são os problemas do tipo heurística, e tem os problemas que a IA também resolve, mas que são problemas determinísticos, e que não é que ela resolve, mas a gente não precisa usar IA para esse tipo de problemas determinísticos, né? Então, visto isso, na aula de hoje a gente vai aprofundar mais os nossos estudos em cima dos agentes inteligentes. Recapitulando, um agente é qualquer coisa que pode ser identificada, né, que pode ser vista percebendo o ambiente e por meio de sensores e agindo sobre esse ambiente por meio de atuadores, tá? Então aqui a gente tem um diagrama que mostra o seguinte: nós temos um estímulo, né, aqui no início do quadro do diagrama. Os receptores ou sensores, eles recebem esse estímulo, passam para o agente, né, para um algoritmo, que vai passar por um atuador, né, por um elemento que vai fazer o efeito daquela ação, que vai passar para o agente e ele vai ficar dentro desse ciclo, tá? Basicamente, entrada, processamento e saída, tá? Estímulo, sensor, agente, atuador, resposta. Os agentes inteligentes, eles são compostos por uma arquitetura, tá? Por exemplo, um computador, um hardware, um robô, tá? E um programa que ele é executado nessa arquitetura, tá? Nessa disciplina nossa, a gente vai focar a gente só vai focar no desenvolvimento desses programas. A gente não vai se preocupar com a arquitetura, com o hardware, tá? A gente vai considerar que a gente já tem o hardware. Dentro disso, nós temos 4 fatores principais de um agente inteligente, tá? Que ele tem essa sigla PAGE, tá? Nós temos os percepts. O que é percept? É aquilo que é percebido pelo agente, tá? Ou seja, são as entradas do sistema. Tudo que o agente percebe, seja uma figura, um som ou uma informação qualquer, nós vamos chamar de percepts. Nós temos as actions, tá? Que são as saídas do nosso sistema, ou seja, aquilo que o agente ele está performando, ou seja, que ele está atuando. Nós temos também os goals, tá? Ou em português objetivos, tá? Ou metas, que é aquilo que é esperado do agente que ele consiga, tá? Ele consiga realizar. E nós temos o environment, né? Que é o ambiente, que é aonde o agente está, ou aonde o agente está interagindo. Tá? Então nós temos esses 4 fatores principais: os percepts, as actions, os goals e o environment. Aqui eu tenho um quadro, eu não vou me ater muito nesse quadro não, mas nós temos aqui exemplos dos agentes inteligentes. Tá? Então aqui na coluna da esquerda, nós temos os tipos de agentes, tá? E nas demais colunas nós temos os 4 fatores principais, tá? Percepts, as actions, os goals e o ambiente. Então, num sistema de diagnóstico médico, quais são os percepts? Ou seja, o que o agente tem como sensor? O que ele pode receber como entrada? Os sintomas, tá? Resultados de testes, né? Resultados de exames e respostas de pacientes, algum questionário que foi aplicado ao paciente. Quais são as ações que esse agente pode tomar?
fazer perguntas, né, questões ao paciente, fazer requerimentos de exames, tratamentos e algumas referências. O objetivo desse agente é a saúde do paciente dentro de um custo mínimo, tá? Minimizando o custo do tratamento desse paciente. E o ambiente é o próprio paciente, o hospital, a equipe médica, laboratório, tá? Então, para cada tipo de agente, aqui nós temos ainda sistema de análise de imagem de satélite, robôs que coletam, né, produtos, igual eu tinha mostrado na última aula, que os robôs do armazém da Amazon, controlador de refinarias de petróleo, tutores interativos de língua estrangeira. Então, para cada tipo de agente, nós vamos ter perceptos diferentes, ações diferentes, objetivos diferentes e ambientes diferentes. Então, dentro de cada tipo de agente, você vai conseguir identificar quais são os percepts, as actions, os goals e o ambiente onde cada um interage. Nós temos, basicamente, 4 tipos de agentes inteligentes, sendo que aqui o número 1, o mais simples, e ele vai avançando até o número 4, sendo que esse avanço do tipo 1 até o tipo 4 é de acordo com a capacidade do agente em ser inteligente, tá? Em resolver problemas, em agir por si só. Eu mantive aqui os nomes em inglês, porque na literatura em português, cada autor que fala desses tipos de agentes traduz de um jeito diferente. Então eu mantive no inglês que toda hora que você fizer uma pesquisa sobre esse assunto, você vai cair sempre no mesmo assunto, tá? Então a gente vai começar do mais simples e nós vamos avançando até o mais complexo, tá? Os agentes de reflexo simples, ou Simple Reflex Agents, são agentes que, dado um determinado conjunto de percepts, né, de coisas que ele percebe, ele vai tomar um determinado conjunto de ações, tá? Então aqui eu coloquei tipo um if-else, tá? Um if-then, desculpa. Se encontrou o conjunto de percepts, né? O percept que ele encontrou está dentro de um determinado conjunto, então ele vai executar uma determinada ação, tá? Isso também é conhecido como regras de situação-ação ou produções ou regras do tipo se, então, tá? É o tipo de agente mais simples que tem, tá? Ele simplesmente responde a um determinado estímulo. E essa resposta, ele não chega a fazer nenhum raciocínio, ele não faz uso de nenhum conhecimento prévio, tá? Ele simplesmente pega um percept e transforma isso numa ação. Usando o exemplo do futebol de robôs, tá, que eu já tinha mostrado na outra aula, um exemplo de um agente simples no futebol de robô seria o seguinte: se o robô está com a bola, então chuta, tá? E esse chuta é simplesmente isso, é só chuta. Chuta para qualquer lado, chuta de qualquer lugar do campo, chuta de qualquer maneira, com qualquer intensidade, ele simplesmente chuta. É tipo futebol de criança. Não sei se vocês já viram criança pequena jogar. Ele só quer pegar a bola e chutar. Não importa para onde, não importa para quem, não importa para que lado, com que força. É isso. Se tá com a bola, chuta. E se não tá com a bola, ele vai procurar a bola. Tá? É simplesmente ação e reação. O outro tipo de agente, que é um agente um pouco mais avançado do que o de reflexo simples, são agentes de reflexo, porém com um estado interno, o internal state, tá? O problema com aqueles agentes simples é que as ações que ele vai tomar dependem exclusivamente e unicamente das informações fornecidas pelos sensores atuais, tá?
Então, qualquer coisa que aquele agente vai fazer, ele só vai fazer baseado naquilo que ele está vendo, né, ou naquilo que ele está sensoriando, percebendo naquele momento. Então, é criado um estado interno, tá, dentro desse agente. Esse estado interno, ele tem informações ou previsões que não estão disponíveis para os sensores naquele momento, tá? Mas que já foram sensoriadas, né, ou percebidas anteriormente. Continuando com o exemplo do futebol de robôs, cada agente ele tem um sensor, tá? E aqui na imagem você pode ver que esse sensor ele tem um ângulo limitado, se eu não me engano são 110 graus, tá? De visão na frente do agente. Então, esse ângulo aqui, ele limita a visão do agente, ou seja, ele limita aquilo que ele pode perceber do ambiente, tá? Esse exemplo aqui desse desenho é muito legal, porque o agente aqui, número 11, amarelinho, ele está virado aqui para a bandeirinha de escanteio, né? E ele consegue perceber a própria bandeirinha de escanteio, a bola, né, que está com ele aqui, bem no cantinho, e alguns pontos do campo, né? São 1, 2, 3, 4 pontos do campo. Isso é o que ele consegue perceber neste momento. Porém, ele tem um internal state. E ele sabe que o que existe no ambiente não é só esses 4 pontos e a bola. Ele sabe que tem outros 21 jogadores, além dele, né, outros 21 agentes, tá, que estão na partida e também que são capazes de realizar ações assim como ele. Tá? Então ele não é simplesmente um agente que ele acha que o universo é só o que ele está vendo. Ele sabe que o que ele está vendo e ele sabe que o ambiente no qual ele está é composto de mais coisas, tá? De mais agentes e de mais flags, né? Que são as coisas que os sensores conseguem perceber. O próximo avanço nos agentes são os agentes baseados em metas, tá? Ou os agentes baseados em objetivos. Mesmo com o conhecimento do internal state num agente, o agente talvez não tenha informações suficientes para saber o que fazer. Então imagina que nós estamos aqui voltando, né? Mais um agente, um degrau aqui dos agentes. Então eu tenho um agente com reflexo e ele tem um internal state. Ele sabe que se a bola estiver com ele, ele tem que chutar. E ele sabe que o que ele está vendo não é o único ali no ambiente. Ele sabe que tem mais coisas. O que adianta isso, né? Nada, porque ele simplesmente vai num jogo de futebol, no caso, né? Não vai adiantar nada, porque ele pode pegar a bola e chutar para frente e a bola sair pela lateral. Ele pode pegar a bola, chutar para frente e a bola cair no pé do oponente, tá? Então, ele não tem nenhum objetivo, ele não tem nenhuma meta. E isso é melhorado, é aprimorado com os agentes baseados em metas, tá? A ação apropriada que o robô vai tomar é baseado no objetivo dele. Então, no contexto do futebol de robôs, qual é o objetivo de cada agente? Basicamente é fazer gols, né? O outro objetivo que ele tem seria roubar a bola do oponente, ou um outro objetivo seria passar a bola para um companheiro de time, tá? Então, esses agentes, eles precisam ter metas, eles precisam ter objetivos para que ele possa performar melhor dentro do ambiente, tá? Observe que é sempre uma evolução, tá? Desde lá do agente simples, que ele simplesmente responde a um estímulo, depois ele passa para um agente que responde a estímulos, mas ele tem uma informação do ambiente, né, um estado interno, e agora, além da informação interna, ele tem também metas, tá? Ele tem também objetivos. E o último estágio, né, dos agentes seria os agentes baseados em utilidades, tá? O agente que ele é útil. A meta por si só, talvez ela não seja suficiente para gerar um comportamento de alta qualidade, tá? Então, o que quer dizer isso? Imagina assim que o robô ele tem a meta de fazer gol, tá? Então, qual que é a meta dele? É fazer gol. E como que ele faz gol? Chutando a bola.
Agora imagina se o robô ele pega a bola lá no campo de defesa, virado para a linha de fundo da defesa, ele vai chutar a bola para lá? Isso é útil? Não é, tá? Ou se ele está lá na linha de defesa, mas ele está virado para o gol de ataque, ou seja, ele está muito longe do gol que ele tem, onde ele tem que fazer gol, e ele vai chutar a bola dali mesmo. Ele vai fazer gol? Não vai, porque está muito longe, a bola não vai chegar até no outro gol, e essa ação, né, embora seja o objetivo fazer o gol, essa ação de chutar de muito longe, independente de onde esteja, não é útil, tá? Então, o agente, ele tem que ter, além de objetivos e metas, ele tem que ter uma utilidade, ou seja, ele tem que escolher a melhor sequência de ações, tá, que resultam na meta a ser escolhida. Qual seria essa melhor sequência de ações dentro do contexto de futebol de robô? Seria, pegou a bola ali no campo de defesa, primeira sequência de ação, passa a bola para um oponente, desculpa, passa a bola para um companheiro de time que está melhor colocado, passa a bola para o outro e vai tentando se aproximar do gol adversário, para que, quando ele tomar a decisão de chutar, ele tenha uma chance maior de converter esse chute em gol, né? De converter esse chute em uma pontuação. Então, isso é uma utilidade, tá? Ele vai escolher a melhor sequência de ações dentro daquele ambiente ali, para que ele possa ter uma taxa de sucesso maior quando ele decidir em executar a ação que vai talvez se converter em um objetivo, tá? E, além disso, o agente baseado em utilidade, ele vai mapear todo o ambiente, ele vai mapear a situação. Ainda dentro do contexto do futebol de robôs, ele vai mapear onde estão os oponentes, né? Onde estão os jogadores do time adversário. Ele vai mapear aonde ele está, se ele está perto da linha de fundo, se ele está perto da lateral, se ele está perto do gol adversário, se ele está perto do próprio gol, se ele está de frente ou se ele está de costas para o gol, para que lado, né, que o nariz dele está virado. E também, cada jogador do time de futebol, de robôs, é como se fosse o jogador de time de futebol de seres humanos. Cada um tem uma função diferente, né? O goleiro, por exemplo, ele não vai sair driblando todo o time e tentar fazer o gol, tá? Porque não é a utilidade dele. A utilidade dele é ficar parado ali perto da trave e impedir que o time oponente faça gol. O zagueiro também ele não vai sair driblando todo mundo lá para frente. O meio lateral, o meio de campo, cada um tem uma função dentro do time de robôs, tá? E isso a gente completa essa parte de robôs agentes, né, baseado em utilidade, com esses exemplos, tá? Do time completo, da troca de passe e também das estratégias, das melhores estratégias para que o time ele possa completar o objetivo, tá? Maior. Pessoal, do que eu falei até agora, ficou alguma dúvida da classificação de agentes, alguns exemplos? Alguém tem alguma dúvida? Não, por enquanto tá tranquilo, pelo menos para mim, não sei o resto pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone e falar, que eu não estou vendo o chat por enquanto não, estou em outra tela. Então vamos prosseguir. Esses agentes inteligentes, a gente pode perceber que as percepções, né, o sensoriamento de cada agente não deve ser usado para gerar ação imediata no agente, tá? Ou seja, não é simplesmente ter uma ação, né, e ter uma sensação, né, um sensoriamento, uma percepção e ter uma ação, um if else, tá? Mas o interessante é que tem um aprendizado, ou seja, à medida que vai acontecendo as coisas ali dentro do ambiente, as ações sejam performadas por cada agente, aconteça um aprendizado de máquina, né? O machine learning, ou seja, aconteça o aprendizado de cada agente, tá? A aprendizagem, ela pode corresponder a qualquer coisa, desde uma simples memorização, né? Você decorar algum assunto, decorar uma quantidade de informações, ou até mesmo a criação de teorias completas, tá?
O que são agentes que aprendem, né? Ou agentes de aprendizado? São os agentes mais poderosos que a gente consegue ter, tá? Eles são capazes de aprender explorando e tentando coisas novas, tá? Experimentando o seu ambiente. Ele não fica simplesmente repetindo as mesmas ações. Ele vai explorando as suas possibilidades e a partir do resultado das suas ações, ele vai aprendendo. Esses agentes de aprendizado, esses agentes que aprendem, eles têm 4 elementos principais. Ele tem o elemento da execução, que é o elemento mais simples, né? Que ele vai perceber alguma coisa com o sensor e vai atuar com o seu atuador, tá? E isso, pessoal, quando eu falo de perceber com o sensor e atuar com o atuador, você pode extrapolar isso para qualquer tipo de agente inteligente, tá? No caso do futebol de robô, o que ele percebe? Ele percebe pontos específicos do campo, a bola e os outros agentes, tá? Qual é o atuador? O que ele faz? Ele chuta a bola, tá? Essa é a atuação dele. Ele chuta e ele também caminha, né? Ou corre pelo campo. No caso daquele vídeo que eu mostrei para vocês, da máquina que separa frutas, que separa uvas, quais são os sensores ali? São câmeras infravermelho, tá? Ela percebe ali quais são as frutas verdes, quais são as vermelhas. E qual era o atuador ali? Era o jato de ar pneumático, tá? Então, em cada situação, nós vamos conseguir identificar o sensor e o atuador nas suas diferentes formas. O segundo elemento é a crítica, tá? O que é a crítica? A crítica é a medição de uma ação se ela foi bem executada, tá? Baseada em um padrão. Então, quando um agente executa uma ação, o elemento da crítica vem logo para identificar o resultado dessa ação e comparar o resultado dessa ação com um padrão, para ver se essa ação ela foi bem executada ou não. Por exemplo, no caso lá da máquina que separa as uvas verdes das vermelhas, né? As uvas inteiras das estragadas. Ele vai ver uma uva, ele vai identificar uma uva lá, tá? E ele vai decidir por ele lá, que ele vai disparar o jato pneumático naquela uva. Tá? Então ele dispara o jato pneumático. Assim que ele disparou, ele vai pegar aquela uva que foi separada, né, pelo jato e vai comparar com uma uva boa, né? Uma uva boa. Ó, essa uva aqui tá boa. E essa aqui que é o padrão das uvas boas, tá? E essa outra aqui que você disparou, ela não tá boa. Então, quer dizer que se a uva boa está muito diferente dessa uva que você disparou, quer dizer que a ação foi bem executada, ou seja, ele eliminou uma fruta estragada, tá? Agora, se ele vê uma outra fruta lá, uma outra uva e dispara, né? E aí na hora que ele vai comparar com a uva boa, ele identifica, não, essa uva aqui que eu disparei era uma uva boa. Ou seja, eu descartei uma uva que não era para ter descartado, ou seja, essa ação ela não foi bem executada. Esse é o elemento da crítica, tá? Ele pega o resultado de uma ação, compara com o padrão para ver se deu tudo certo. E aí entra o terceiro elemento, que é o aprendizado. O aprendizado, ele recebe a informação do elemento número 2, da crítica, e ele vai tentar melhorar na próxima execução, tá? Ainda no caso da uva, se ele identificou que a última uva que ele descartou era uma uva boa, ou seja, ele aprendeu, ó, essa uva era boa, não devia ter descartado. Então, a próxima uva que aparecer, que ela for parecida com essa uva que ele descartou, que era boa, que não era para ter descartado, ele não vai descartar. Ou seja, ele aprendeu, tá? E assim, também funciona isso é um reforço, aprendizado por reforço negativo, né? Ele descartou um negócio que não era para ter descartado, e a próxima que aparecer, ele não vai descartar. E funciona também no reforço positivo. Ele descartou uma uva que era estragada, tá? Comparou com a uva boa. Não, realmente, essa aqui eu acertei, tá? Aí a próxima uva estragada, ele vai lembrar, ó, aquela que era estragada eu acertei, e essa aqui é bem parecida com aquela que eu acertei. Então eu vou descartar ela também, porque eu
estou melhorando a minha execução, tá? E assim ele vai fazendo a cada iteração, ele vai aprendendo mais, tá? E a gente entra no quarto ponto, que é o gerador de problemas. O gerador de problemas, ele sugere novas formas de ação para melhorar a execução, tá? No caso das uvas, a gente não vai conseguir visualizar esse gerador de problemas, porque não tem, nesse exemplo, um outro jeito de descartar aquelas uvas. Ele só tem um atuador, que ele vai disparar o jato pneumático ali nas uvas que ele considera impróprias, né? Que eles consideram que estão estragadas. Então, nem todos os agentes vão ter esse quarto passo, esse quarto elemento, que é o gerador de problemas, tá? Mas no caso do futebol de robôs, tá? Ele vai ter esse gerador de problemas, por quê? Ele vai sugerir novas formas de ação para melhorar a execução. Por exemplo, se ele chutou do meio do campo, chutou em direção ao gol, chutou lá do meio do campo, e aí ele viu que a bola não chegou nem na metade da trajetória do gol. A bola parou em algum ponto lá entre o gol e o ponto do chute. Aí ele vai comparar, né? Ele vai fazer ali a crítica. Qual é o padrão? Ó, o padrão era ter feito um gol. Aconteceu o gol? Não, não aconteceu. Então ele vai para o passo 3. Ele aprendeu que chutar do meio do campo não traz uma boa execução para o objetivo, que é fazer o gol. Então ele vai tentar novas formas de ação. Qual seria uma nova forma de ação? Chutar de mais perto do gol. E aí ele vai sugerindo novas formas. Chutar de mais perto, dar um passe para um companheiro melhor posicionado antes de chutar, tentar chutar de dentro da área, tentar chutar mais perto do goleiro, fazer um drible antes de chutar. Então ele vai sugerir novas formas de ação e ele vai sempre entrando no loop, tá? Ele vem do item 1, da execução, para crítica, aprendizado e gerador de problemas e volta para o 1, tá? Sempre do gerador de problemas, essas novas formas de ação, essa ação, ela volta aqui para o 1, tá? Seria melhor ter colocado aqui novas formas de execução, né? Mas ele sempre vai entrar nesse loop. Vocês vão ver quando vocês começarem a programar modelos de inteligência artificial, que vocês vão utilizar muito loop. E esse loop ele sempre vai usar a crítica e o aprendizado para fazer umas coisas novas executarem coisas novas, tá? E isso é o básico de Learning Agents, ok? Agora, saindo um pouco dos agentes, nós vamos só classificar os ambientes onde os agentes interagem. Nós temos 3 classificações básicas, tá? Acessível e inacessível, determinístico e não determinístico, discreto e contínuo. Quando a gente fala que um ambiente ele é acessível, quer dizer que tudo está à disposição dos sensores do agente, tá? Não tem nada oculto do agente, certo? Não tem nenhuma informação que o agente não possa conhecer. E quando a gente fala que o ambiente é inacessível, é quando o agente ele está num ambiente às cegas, tá? O sensor dele não capta todas as informações que estão no ambiente, ele capta somente algumas, ok? Quando a gente fala que um ambiente é determinístico, a gente está falando que o próximo estado do ambiente ele é completamente determinado pelo estado atual e pelas ações dos agentes, tá? Um exemplo de um ambiente determinístico é o futebol de robôs, tá? Eu vou usar sempre esse exemplo do futebol de robôs porque é um esporte que a gente conhece, tá? E acredito que não sejam termos que vocês não estejam familiarizados. O ambiente determinístico do futebol de robôs, o próximo estado, ele é sempre determinado pelo estado atual e pelas ações dos agentes. Por exemplo, imagina que um robô está lá no meio de campo com a bola, tá? E o jogo tá... Imagina que o jogo deu um freeze, né? O jogo está parado ali com a bola. O jogador, o agente, ele vai tomar uma decisão. Se ele vai chutar ou se ele vai ficar parado com a bola ali. Se ele chutar a bola para alguma direção, o ambiente muda,
certo? Ou seja, a bola mudou de posição, ou seja, o ambiente sofreu uma alteração. Essa alteração é o próximo estado do ambiente, ou seja, o ambiente ele já está diferente do que ele estava anteriormente, né? E esse novo estado do ambiente, ou seja, a bola mudou de lugar, que susto! A bola mudando de lugar é completamente dependente do estado anterior, porque foi o jogador, né, o agente, o ambiente que chutou a bola para aquela posição, tá? Então, no caso do futebol de robôs, é um ambiente determinístico, porque os estados eles dependem dos estados anteriores e das ações dos agentes, tá? Um exemplo de um estado, de um ambiente não determinístico, é quando os estados eles não dependem entre si, tá? Ou seja, o estado atual, ele não depende, o estado futuro, ele não depende do estado atual, e o estado atual não vai fazer nenhuma alteração no próximo estado, tá? Um exemplo desse ambiente não determinístico é o exemplo da máquina que classifica as uvas, tá? Então, se a máquina encontra uma uva boa, agora madura, verdinha, redondinha, e ele deixa ela passar, não quer dizer que a próxima uva que vier também vai ser verde, também vai ser uma uva boa, madura. Pode ser uma uva estragada, pode ser uma uva podre, tá? Ou pode ser uma uva boa também. Mas não depende daquela uva que passou. Entenderam? Então, a próxima uva que vai vir, ela não depende daquela uva, dessa uva atual que está agora na minha lente da câmera. Isso é um ambiente não determinístico. Ele é completamente aleatório. Pode vir qualquer uva, boa, ruim, mais ou menos. Pode não vir uva nenhuma, tá? Pode passar em branco ali alguma coisa, tá? Pode vir um bicho, um besouro, uma pedra, tá? É um ambiente não determinístico o caso da uva, ok? Da máquina que separa uvas. E nós temos a terceira classificação, que é o discreto e o contínuo, tá? A gente fala que o ambiente é discreto quando ele tem um número finito de estados, percepções e ações, tá? Então, quando a gente tem um número limitado, né, finito, ou seja, que tem fim, um número definido de estados, percepções e ações que os agentes possam tomar, é um ambiente discreto, tá? No caso do futebol de robôs, é um ambiente discreto, tá? Ações, o agente ele só pode chutar ou correr. São só duas, então 2 é finito, né? É limitado. Percepções, também ele tem um número finito de percepções, que são a bola e aqueles pontos que estão na borda do campo e os próprios agentes, tá? É um número finito de percepções. E estados também é um número finito, tá? Os robôs não podem sair do campo, né? Não podem extrapolar a área ali do campo. Então, é um ambiente finito e limitado. É um ambiente considerado discreto, tá? Num ambiente dito contínuo, pode acontecer infinitos estados, pode acontecer infinitas percepções e pode acontecer infinitas ações, tá? Um exemplo de ambiente contínuo é o ambiente do mundo real, tá? Por exemplo, se você colocar um carro autônomo, tá? Colocar ele na rua. Ele tem um número infinito de estados, ou seja, pode acontecer um infinito número de coisas ali, tá? Um infinito número de percepções. Pode ter uma bicicleta na frente dele, uma moto, um idoso, uma criança, uma bola, pode ter um avião na frente dele, pode ter um navio, pode não ter nada. Ele pode estar numa rua de asfalto, de terra, de cascalho, ele pode estar no meio de uma floresta, sem rua nenhuma, dentro de uma caverna. É infinito as coisas que podem acontecer no mundo real, tá? Então, se você coloca um carro autônomo ou um robô autônomo no mundo real, é um exemplo de um ambiente contínuo e infinito. Ok? Por enquanto? Se tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone e falar.
Tranquilo. Beleza, então vamos prosseguir. Para fechar, a gente tem alguns componentes básicos de um agente de inteligência artificial, tá? São cinco coisas que a gente tem que considerar dentro de um agente de IA, tá? Primeira delas, ele vai inferir propriedades do ambiente por meio dos sensores, tá? Então, a gente já viu que o agente, por meio dos sensores, ele vai captar o ambiente, ele vai perceber. Só que não basta simplesmente ele perceber o ambiente, né? Pegar as informações. Ele tem que inferir propriedades daquele ambiente, tá? O exemplo do carro autônomo. Quando ele quando ele tem ali a visão computacional, né, frontal, ele vai bater uma foto do que ele está vendo ali na frente, e ele vai ver a rua, né, a pista onde ele está. Vamos supor que é uma pista de asfalto. Então, o que ele vai ver, o que ele vai receber ali na sua central de processamento, é uma imagem de um piso liso de uma cor escura, né, de uma cor cinza bem escuro. Isso é a informação que chega. Agora, qual que é a inferência da propriedade dessa informação? Tá? Qual que é a propriedade? A propriedade é o asfalto é liso, o piso é liso, não tem buracos, não preciso me desviar. A cor é cinza escuro. O cinza escuro geralmente é um asfalto, ou seja, eu posso colocar uma velocidade maior, ou seja, não é uma estrada de terra onde eu posso encontrar pedras e buracos. Não é uma estrada de neve, né, onde eu tenho que andar mais devagar. Então, é inferir propriedades a partir das informações que o sensor captou, tá? Além disso, ele também precisa de informações sobre como o ambiente evolui, tá? O que é evolução do ambiente? O ambiente ele evolui a partir das ações que cada agente toma, tá? Então, quando cada agente toma uma ação, o ambiente ele vai sofrer alterações, ou seja, o estado do ambiente vai mudar. E o agente ele precisa dessas informações não somente do estado atual do ambiente, mas de toda a evolução das alterações que esse ambiente veio sofrendo, tá? Vou dar um exemplo do carro autônomo. Imagina o seguinte: o carro está andando, né? O carro autônomo, tá? Não tem motorista, é um robô, é um agente. Ele está rodando ali no asfalto, está rodando, e ele vê uma bola, né? Ele identifica que tem uma bola atravessando a frente dele. Ele pode inferir informações sobre a evolução desse ambiente. O que seria isso? É aquela máxima que a gente sempre ouve quando a gente aprende a dirigir. Atrás de toda bola vem uma criança, tá? Então, ele vai identificar a bola ali e, se ele for bem programado, né, ele vai pensar, é somente uma bola, eu vou passar em cima dessa bola, não vai precisar de eu frear, essa bola não vai prejudicar o meu deslocamento. Mas, se ele tem informações sobre como o ambiente evolui a partir de suas ações, ele vai parar o carro assim que ele vê a bola. Por quê? Atrás de toda bola vem uma criança doida, desesperada, correndo atrás da bola. Tá? Então, essas informações para o agente de IA são importantes. Tá? A próxima componente do IA são as informações sobre as mudanças no ambiente devido às suas ações. Tá? Como eu falei, o ambiente ele sempre evolui, né? Ele sempre sofre alterações baseado nas ações dos agentes, tanto do agente que está percebendo quanto dos outros agentes. Tá? Então, o agente ele tem que saber o que vai acontecer com o ambiente se ele tomar determinada ação. Tá? Então, ele identificou uma situação e raciocinou, fez os cálculos, ele vai tomar a ação A, ou a ação B, a ação Z. Ele tem que saber o que vai alterar no ambiente se ele tomar a ação A. Ele tem que saber o que vai alterar no ambiente se ele tomar a ação B. Ele tem que saber o que vai alterar no ambiente se ele tomar a ação Z.
ele não pode simplesmente chutar as ações. Eu vou fazer a ação A, vamos ver o que acontece, depois eu resolvo. Vou tomar a ação B, vamos ver o que acontece, depois eu resolvo. Ele não pode fazer isso. Tá? Imagina um carro, né, o autônomo lá, e ele vê uma bicicleta na frente dele, e ele não sabe o que acontece se ele não frear o carro. Ele vai falar, vamos passar em cima dessa bicicleta, vamos ver o que acontece? Às vezes isso é só uma ilusão de ótica, às vezes é um desenho. Ele não pode fazer isso, ele tem que saber quais são as implicações das suas ações. Tá? O quarto item, ele tem que ter informações sobre as metas e como as suas ações vão fazer para alcançar essas metas. Tá? Como as suas ações são úteis para o alcance dessas metas. Ok? Se você simplesmente colocar um agente lá, colocar um carro, e deixar ele dirigindo sozinho, ele, sem meta nenhuma, ele simplesmente vai rodar infinito, até a bateria dele acabar. Tá? Um agente de IA, ele não pode ser assim, ele tem que ter uma meta. Ele tem que ter um ponto inicial e um ponto final. Tá? Ele tem um estado inicial, né, e um estado final. O que ele vai ter que concluir. Tá? E ele tem que ter um sistema de aprendizado que vai melhorar suas ações. Que volta lá naquele ponto, esse ponto aqui, nos 4 elementos principais. Tá? Execução, crítica, aprendizado e gerador de problemas, novas formas de melhorar cada execução. Ok? Porque a partir do aprendizado ele vai melhorando as suas ações. Certo? Beleza. Dúvidas por enquanto? Não, por hora não. Beleza. Vou falar agora, o assunto da aula terminou, tá? E agora eu vou explicar o exercício que está lá na lista da semana 5. O exercício lá é o seguinte. Nós vamos criar um agente bem simples, que é aquele primeiro agente que eu expliquei, que é o agente do reflexo simples, tá? Simplesmente com if else, tá? Ele vai receber, por meio de sensores, informações, e por meio de atuadores ele vai tomar uma decisão em cima dessas informações. Ele não vai ter nenhum estado interno, ele não vai ter metas, e ele não vai ter utilidade, é só o agente simples. Ok? O agente, ele é um agente que sabe tudo sobre filmes de Hollywood. Tá? E vocês têm 2 níveis para fazer esse agente. Tá? Você pode fazer o nível 1 ou o nível 2, ou você pode fazer os 2 níveis. Tá bom? Tanto faz. Faz um ou outro, ou os 2. Tá? O agente número 1, você vai entregar para ele nome de 2 atores diferentes, tá? Lá dos filmes de Hollywood. Por exemplo, Angelina Jolie e Keanu Reeves. Ou Audrey Hepburn e Audrey Tatum. E o sistema, o agente vai falar assim, esses 2 atores fizeram esses filmes juntos. Ou esses 2 atores nunca fizeram filmes juntos. Tá? E o nível 2 é a mesma coisa, só que ao invés de 2 atores, é um ator e um diretor. Tá? Vocês vão fazer somente os agentes. Tá? Eu já vou entregar para vocês, de mão beijada, todo o banco de dados dos filmes de Hollywood. Tá? Vocês simplesmente vão fazer os agentes. Nós vamos usar essa API do Internet Movie Database, tá? Do IMDb. A gente tem um fork que eles fizeram para o Python. Eu vou mostrar basicamente, rapidamente, como é que essa API funciona. Tá? Deixa eu parar minha apresentação aqui para eu colocar a tela inteira. Beleza. Aqui tem a página da API do IMDb, tá? Aqui tem um exemplo de como utiliza algumas funções, tá? E aqui nesse botão, ó, Read the Docs, a gente tem a documentação completa da API, tá? Ó, uso, Kickstart,
como é que procura, como é que recupera algumas informações, palavras-chave, interface de dados. Tudo está aqui. Tá? Eu vou mostrar alguns comandos básicos para vocês não ficarem perdidos e para vocês saberem como é que começa, né, a mexer com essa API. Tá? Eu vou usar o Google Colab. Tá? O Google Colab é um Replit melhorado. Eu tinha falado para vocês usarem um Replit, mas eu vou... Para esse assunto de inteligência artificial usando Python, o Google Colab é melhor. Tá bom? Então vamos lá. Para quem não conhece esse Google Colab, ele é um ambiente de desenvolvimento de data science e inteligência artificial, todo em Python, tá? Tudo em Python e tudo online. Você executa direto no navegador. O bacana dele é que ele divide o código por células, tá? Cada espaço cinza desse aqui que você está vendo, dividido por essa linha branca, é uma célula. E você consegue rodar essas células separadamente. Tá? Não é igual o Python que você dá Ctrl R e ele executa tudo de uma vez. Aqui você pode simplesmente executar a primeira, tá? E ele não vai rodar o próximo. Ou você pode executar a terceira, tá? E ele vai rodar só a terceira. Se a terceira for dependente da primeira e da segunda, ela não vai rodar. Tá? Deixa ele instalar o IMDb aqui. Para instalar o IMDb no Colab é !pip install IMDbPy. Tá? Aí você pode ir executando. Então, olha só, eu vou tentar executar, eu já instalei aqui, tá? O IMDbPy. Só que eu não vou rodar essa segunda célula aqui, que é quando eu importo o IMDb. Eu vou rodar a terceira direta, que eu estou usando o que eu importei. Só que eu quero mostrar para vocês que eu posso executar ela e ela vai dar erro. Tá vendo que ela deu erro? Ó? IMDb não está definido. Por que ela deu erro? Porque eu não executei a segunda. Então, o que eu quero mostrar com isso? As células, elas são independentes entre si. Tá? Uma não depende da outra. Você pode rodar todas as células de uma vez? Pode. É só vir aqui, ó, runtime, run all. Tá? Ou você pode rodar uma de cada vez. Então, se eu rodar aqui, ó, a segunda, vou importar, importou. Apareceu um Vzinho aqui do lado. Agora, quando eu rodar essa terceira, ela já vai rodar normal, porque eu já rodei a primeira, tá? Então, o que esse IMDb tem? Ele tem todas as informações daquele site, né, do IMDb, do Internet Movie Database. Nomes de filmes, atores, informações, prêmios, participação, anos de lançamento, notas da crítica, locação, onde foi gravado, né, a locação e muita coisa, tá? Então, olha só. Aqui eu criei uma instância, né, da classe IMDb e esse próximo aqui eu vou pegar um filme e imprimir os diretores do filme. Então eu já sei que o filme que eu quero, o Matrix, ele tem esse código aqui, tá? 013 3093. Eu vou rodar e aí ele vai imprimir para mim os diretores do filme Matrix. Tá aqui, ó, Lana Wachowski e Lily Wachowski, tá? Como é que eu sei esse código aqui? De cada filme tem um código e cada ator, cada pessoa, né? A API chama de pessoa. Cada filme, cada movie tem um código e cada person tem um código também. Se você entrar no site do IMDb, imdb.com, escolher lá o Matrix, que é o código, que é o filme que está lá. Você vai digitar aqui, ó, Matrix 99. Olha aqui na barra de endereço, ó, tá aqui o código, tá vendo? Ó? 013 3093, tá? É o mesmo código que você vai colocar aqui para filme, tá? E para cada pessoa também tem um código, tá? Daqui a pouco eu mostro como é que pega os códigos das pessoas. Aqui, no caso, eu mostrei todos os diretores do filme. Ah, André, só tem diretores? Não, tem várias coisas. Olha aqui o que tem. Tem... deixa eu tirar esse sorted aqui. Deixa eu ver o negócio. Se ele imprime de um jeito melhor.
Não, deixa eu colocar sorted mesmo. Eu coloco... opa... Então, olha aqui as informações que tem. ACAS, né? Se eu não me engano, apelidos, negócio assim. Departamento de animação, departamento de arte, diretor de arte, aspect ratio, diretor assistente, box office, departamento de câmera. Tem muita coisa, ó. Cast. Cast é elenco, né? Então, vamos ver o elenco do Matrix? Então, eu vou pegar aqui, ó. Para todos os atores em elenco do Matrix, imprime os nomes dos atores, tá? Então, olha só. Todos os atores do filme Matrix. Keanu Reeves, Lawrence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, tá? E aí tem muita coisa aqui de cada filme, tá? É só você rodar aqui a barra de rolagem, você vai ver muita coisa. Inclusive, a capa do filme tá lá, o trailer do filme tá lá. Todas essas informações que estão aqui na página do filme, ó, diretores, escritores, estrelas, né, elenco, vídeos, fotos, todas as informações estão disponíveis aqui na API, tá bom? Agora, além dessas informações, a gente tem conjuntos de informações que podem ser pegadas, né, recuperadas de cada filme. Então, vamos ver quais são. Quando foi ao ar, os ACAs, versões alternativas, prêmios, tá? Conexões, créditos malucos, reviews da crítica, episódios. Episódios aqui é só série, tá? Filmes não. Reviews externos, sites externos, facts, né? Frequent Asked Questions, créditos, goofs, que são os erros, né, de gravação. Então, vamos pegar aqui os awards, tá? Então, quando você tem aqui esse infoset, como é que você vai utilizar? Você vai gerar uma variável para awards, por exemplo, para prêmios, né? IA, que é a classe, né, que eu coloquei aqui para a instância do IMDb, ponto getMovieAwards e o código do filme, tá? E aí manda imprimir os prêmios. Aqui ele imprime para mim todos os prêmios que esse filme ganhou, tá? Ó, ele ganhou Oscar de melhor edição de filme, Oscar de melhor som, Oscar de melhor efeitos especiais e efeitos sonoros, tá? Oscar de melhor efeitos visuais, BAFTA, prêmio BAFTA de filme, melhor filme, tá? Então, tem vários prêmios aqui, prêmios até que eu nem conheço, eu só conheço os Oscars, ok? Além disso, além dos filmes, né, dessas informações de filme que você pode pegar aqui, tanto no André, Oi, perdão, pode falar. Da célula 11, não tem o print ali, ele imprimiu só porque você escreveu words embaixo? Na linha Isso, o Colab, você consegue colocar só a variável e ele já imprime, só que ele tem um problema. Ele só imprime, não sei se é a primeira ou a última variável. Se você criar outra variável aqui, por exemplo, name, criar uma string aqui, Keanu Reeves, e mandar imprimir as duas, ele não vai imprimir as duas. Ele só imprime a última, tá vendo? Ele não imprimiu o award. Agora, se você quiser imprimir tudo, aí você dá um print. Fica mais rápido, às vezes você quer só uma informação. Aí ele imprimiu o awards para mim e imprimiu também o name. Se você colocar só a variável, ele imprime só a última que você pediu, tá? A próxima, além dos filmes, né? Aqui eu falei dos filmes. Então você tem esse infoset, que é onde você pode pegar algumas informações, e você tem aqui o keys também, onde você pode pegar outras informações, tá? Além dos filmes, nós temos as pessoas, tá? Então, quais são as informações sobre pessoas que a gente pode pegar? Então, você vai pesquisar do mesmo jeito aqui, ó, IA getMovie infoset, você vai fazer com IA getPerson infoset. Então, eu vou rodar. Aqui são todas as informações que nós temos sobre pessoas, tá? Nós temos prêmios, biografia, filmografia,
links de gêneros, links de palavras-chave, principal, notícias, sites oficiais, outros trabalhos e publicidades, tá? Então, vamos fazer o seguinte, eu quero o ID dessa pessoa aqui, tá? Essa pessoa aqui é a Audrey Tautum. Tá? Então, aqui na Audrey Tautum, quando eu clico aqui no ID dela, não, eu acho que essa aqui não é a Audrey Tautum, deixa eu rodar aqui para ver quem é, para não falar bobagem. Deixa eu ver aqui. Ah, é o Keanu Reeves, desculpa. Então, esse ID aqui é do Keanu Reeves. Deixa eu ver aqui qual que é o ID dele, se está batendo lá. Keanu Reeves. É isso mesmo aqui, ó. Aqui na barra de endereço, ó, tá o ID dele certinho, ó. 000000026, tá? Então, coloquei aqui. E aí, quais são os filmes que o Keanu Reeves fez, tá? Print filmes. Deixa eu colocar só filmes aqui. Aqui. Então, ele me retorna toda a listagem de filmografia, né, do Keanu Reeves, tudo que ele já participou, tá? E o bacana dessa lista é que, junto com o nome do filme, você tem aqui, ó, o ID do filme, tá? Então, com esse ID do filme, você consegue, aqui em cima, as informações do filme, tá? Então, aí você já tem uma relação entre ator e filme, tá? Para você comparar se um ator fez o mesmo filme que o outro, tá? E essa parte da programação, vocês vão ter que se virar aí, tá? Vamos supor que você, aqui no caso, eu já sabia o ID do Keanu Reeves, tá? ID do Keanu Reeves. Vamos supor que você não sabe o ID da pessoa, que é o que vai acontecer, tá? Você vai só digitar o nome do ator e o sistema tem que dar o ID para você. Então você tem esse método aqui, que é o Search Person, tá? Assim como o Search Person, existe o Search Move também, tá? Caso você queira pesquisar por nome do filme. Então vamos supor, você tem o nome da atriz aqui, Audrey Tautum, tá? Então a gente vai rodar. E aí ele vai retornar aqui, ó, People. Deixa eu retornar aqui só o People primeiro, para você ver o que ele vai imprimir. People, People. E aí depois a gente retorna o outro aqui. Então, quando eu pesquiso pelo nome completo, né, só tem uma Audrey Tautum, ele me retorna isso daqui. Mas vamos pesquisar então todas as atrizes que têm o nome Audrey, tá? Aí ele vai me retornar. Deixa eu só imprimir People aqui, porque esse print ele People aí. Aqui, beleza. Então olha só de Audrey ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 atrizes com o nome Audrey, tá? Para você pegar a primeira, né? Colchete 0. Ele vai pegar a Hepburn. Primeiro, tá vendo? Se você quiser pegar a segunda, colchete 1. Ele vai pegar a Audriana Lico, tá bom? Aí, vamos voltar aqui para a Audrey Tautum. Tautum. Rodar. Então ele vai me retornar essa lista, tá? Com o ID e o nome dela. Então, se eu quiser pegar só o ID, o que eu vou fazer? People, né? Colchete 0, ponto, person ID. E aí eu vou ter o ID dela aqui. Com esse ID, eu consigo colocar na filmografia, igual estava aqui, ó. Vamos ver quais são os filmes que a Audrey Tautum tem. Então, IA, Get, Person, Filmografia. E aí, esse ID da Audrey, tá? Vamos salvar ele aqui no ID, ó, chamar de ID Audrey. Recebe Person ID, tá? E aí eu vou colocar aqui o ID da Audrey.
Vamos ver quais filmes ela tem no IMDb. Aqui, todos os filmes da Audrey Tautou, tá? Baseado no ID dela, tá bom? E se eu quiser saber quais outras informações que eu tenho de cada person, né, de cada person, eu vou usar esse comando aqui, que é o people.keys, tá? people_0.keys. Então eu tenho name, headshot é foto, tá? Nome canônico, nome longo do IMDb, nome canônico e full size headshot. Headshot num tamanho maior, tá? Então vamos ver aqui a foto dela. Vou pegar aqui. Tá certo? Foto. cba.get person. Não. People 0 colchete headshot. Isso. Ele vai me gerar um link da foto, tá? Aqui. Então eu vou copiar aqui. Opa. Copia. Acho que dá para abrir aqui. Não, dá para copiar direto. Então eu vou colar aqui. Vamos ver qual é a fotinha dela que está lá. Ela está bem pequena, tá? Deixa eu colocar full size headshot. Full size headshot. Aí, copiar aqui, colar. Aí, tá? É a Audrey Tautou lá. Beleza. Avançando, você pode pegar. Aqui você está procurando, né, o person pelo nome. E se você já tiver o ID da pessoa, que é o caso aqui que eu tinha usado, você pode pesquisar direto, tá? Você usa o ia.get_person, tá? Então você já tem aqui o nome da pessoa. Beleza? E o próxima célula que eu coloquei aqui é um recurso que tem no Google Colab, que é você colocar formulários, tá? Então aqui eu tenho um formulário do tipo string, tá? Aqui eu tenho um formulário do tipo drop-down, tá? E aí isso aqui pode ser útil para vocês na hora de vocês fazerem a lista, tá? Digitar o nome do primeiro ator, do segundo ator, e na hora que rodar aqui, ele já dá o print do que você digitou, tá? Então, vou lá, a Audrey. Primeira opção, você roda, e aqui embaixo aparece o que você escreveu, tá vendo? Audrey, primeira opção, tá? E aí vocês podem fazer o exercício no Colab mesmo e me enviar o link lá via Google Classroom, o link do Colab. É só você clicar nesse botão aqui, o botão Share, tá? Ele vai abrir uma janelinha e você vai pegar esse link aqui, ó, copy link, tá? Copiou o link, cola o link lá na atividade, tá? E aí, a lista, pessoal, é só você fazer um agente, tá? Eu já te dei todo o banco de dados dos filmes de Hollywood, tá? Você vai fazer um agente que recebe, tem esses dois níveis aqui, tá? Você pode fazer um nível, escolher um dos dois, ou fazer os dois. Recebe o nome de dois atores, desculpa, e retorna os filmes que eles fizeram juntos, ou o nome de um ator ou atriz, né? E o nome de um diretor ou diretora, e ele retorna os filmes que os dois trabalharam juntos, tá? Não é para retornar todos os filmes de todos, tá? É só os filmes que eles estão juntos. Tá? Não sei se eu me fiz claro aqui no enunciado, mas só são os filmes que eles estão juntos. Caso não exista nenhum filme junto, por exemplo, sei lá, se o Tom Hanks já fez filme com Keanu Reeves, não sei. Aí não tem, vamos supor que não tenha, tá? Tom Hanks e Keanu Reeves. Aí vai aparecer lá, não foram encontrados filmes com esses dois atores trabalhando juntos, tá? E caso tenha, retorna todos os filmes que eles estão juntos,
E é um agente simples, tá, pessoal? Um agente de reflexo simples, sem estado interno, sem meta, sem objetivo e sem utilidade, por enquanto. Dúvidas? Alguém não entendeu? É para fazer ou nível, ou as duas opções que você colocou lá, ou um ou outro, ou se quiser fazer os dois, pode fazer os dois. Pode fazer os dois se quiser. Certo. Se achar que tá muito difícil fazer os dois, faz um só. Mas se você fizer um, o segundo sai tranquilo. Você vai mudar de ator para diretor e você vai mudar 2, 3 linhas de código só. Aí no caso, no nível 2 é apenas um ator ou atriz e um diretor, no caso 2 pessoas. Isso, exatamente. Sempre são 2 pessoas. No primeiro são 2 atores, no segundo um ator e um diretor. Entendi. Beleza, pessoal? Beleza. Pessoal, espero que vocês estejam gostando das aulas de IA, esteja sendo útil para vocês, tá? Espero que vocês estejam aprendendo. Se tiver alguma reclamação sobre o conteúdo ou o jeito ou a didática, pode me procurar que a gente tenta melhorar. Tá bom? Agora deu uma empolgada. Na hora que começa os códigos, vocês vão ver que fica muito legal. Porque você começa a ver o computador pensar sozinho e aí você vai só empolgando, entendeu? É muito chique, é muito legal o IA. Eu gosto muito. Pessoal, se vocês não tiverem dúvidas, eu vou encerrar a chamada. Tranquilo? Certo. Tranquilo. Beleza, pessoal. Boa noite para vocês. Boa noite. Forte abraço. Boa Boa noite. noite.